Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila e vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Cálculo 2. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco ainda sobre aplicações de integral como volumes, trabalhar alguns casos especiais que aparecem ainda em torno do eixo X, beleza? Qualquer dúvida, crítica, sugestões, podem mandar mensagens por e-mail que aparece aqui na tela, a nossa página no Instagram ou no nosso canal no YouTube. Vamos lá? Bom, então na aula passada, pessoal, a gente viu o quanto que era importante você entender que o elemento de volume, ou seja, o que a gente vai somar, integrar para achar o volume de um sólido de revolução, serão cilindros, em que a base é um círculo de raio f de xj e a altura ΔX. E por isso que ao somar esses cilindros, esses volumes de cilindros, eu chego na integral de A até B de π f de x ao quadrado dx. Beleza? Processo simples. Se você tem uma integral totalmente positiva, que é girar essa área em torno do eixo x, basta fazer esse processo de integração. Ok? Vamos trabalhar alguns casos diferentes do trabalhado na aula passada. Primeiro caso, eu quero a área delimitada pela curva f de x, o eixo x e as retas x igual a A e x igual a B, como ilustra a minha primeira figura. Ok, a área está muito bem definida. A pergunta que você deve se fazer é: quem será o eixo de rotação? Se fosse o eixo x, a gente cairia no caso da aula passada. Basta integrar π f de x ao quadrado com x variando de A até B. Beleza? Porém, repare que neste caso, o eixo de rotação será a reta y igual a c, com c negativo. Então, cuidado, que apesar de não ter colocado um valor negativo, eu já estou dizendo que o C é negativo. Vamos imaginar que esse C seja, por exemplo, menos 3. Tá bom? Fique atento a esse detalhe. Repare que se eu pegar essa figura plana e girar ela em torno do eixo de rotação da reta y igual a C, eu crio um sólido com um buraco no meio, né? Repare que a primeira rotação, o raio maior será f de x mais esse valor de c. Ah, Ávila, então por que na expressão você considera o raio f de x menos o c? Porque se c é negativo, para que eu adicione ele ao valor f de x, eu devo fazer f de x menos o c, porque c é negativo. Então, por exemplo, se o c for menos o 3, eu colocaria f de x menos o menos 3. Só assim eu garanto f de x mais 3 sendo meu raio. Para você entender que o raio é esse valor, basta você olhar para a figura, por exemplo, em x igual a b, e perceber que se eu pego simplesmente f de x, eu tenho f de b. E o raio do círculo maior não é f de b. O raio começa lá na reta y igual a c e vai até a função. Esse raio é c mais f de b. Ou seja, para eu garantir essa soma, basta fazer f de x menos o c, porque o c é negativo. Se eu coloco f de x mais c, pessoal, eu vou fazer uma subtração de valores. F de x é positiva e o c é negativo. Então, na hora que eu somo esses dois valores, eu estou fazendo uma subtração. Por isso a ideia da diferença. Ok? Muita atenção a esse detalhe, quanto que ele é importante. E aqui, pessoal, eu vou usar a ideia de decomposição de volumes.
Então, se lá em áreas a gente usou muito a ideia de decomposição de áreas, aqui a gente trabalha com a ideia de decomposição de volumes. Repare que o volume desse sólido em verde da figura 2 nada mais é do que o sólido gerado de raio f de x menos c, portanto, basta eu integrar de a até b π r ao quadrado, quem é o raio? F de x menos c, dx. E retirar o volume 2. O que é o volume 2? Na própria figura você consegue perceber que é um cilindro. É um cilindro de altura b menos a e o raio igual a c. Por isso que é π r ao quadrado, o raio vale c, vezes a altura b menos a. Fazendo a diferença entre esses dois sólidos, eu acho o volume desejado, ok? Repare que essa figura, né, parece um copo com um furo no meio. É bem semelhante à ideia, pessoal, de um vaso, né, em que você tem ali um buraco no meio para que você coloque a terra e depois a planta. Beleza? Vamos trabalhar agora essa mesma região, porém, o eixo de rotação sendo a reta y igual a c, mas o valor de c positivo. O valor de c positivo. Então, veja só, é muito importante que você perceba quem será o seu R, quem será o seu eixo de rotação. Repare que, se a gente olhar para o círculo em azul, do centro até o ponto da função, o meu raio é f de x seria todo o valor. Como não é, eu preciso retirar o valor de c. Então, por isso que o raio é f de x menos o c. Então, por exemplo, se a reta fosse y igual a 5, o valor da função fosse 12, repare que o raio seria 12, que é o valor da altura toda, menos o 5. Então, seria um valor igual a 7. Tudo bem? Se eu faço essa rotação, eu tenho esse sólido bem simples de ser achado. Π r ao quadrado, o r f de x menos c, dx. Terceiro caso, pessoal, a área delimitada pelas curvas fx, f de x e g de x, retas x igual a e x igual a b. Vamos achar o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo x. Ok. Mais uma vez, a área entre as duas curvas, com x iniciando em A e terminando em B, seria essa área plana. Então, a área muito bem definida, você olha para o eixo de rotação. Ao fazer essa rotação, eu tenho o sólido da figura 2. Repare que o sólido da figura 2 também é uma ideia de decomposição de volumes. Basta eu fazer qual o sólido que a função f de x geraria, qual é o sólido que a função g de x vai gerar. Repare que o sólido procurado nada mais é do que o sólido da f de x menos o sólido da g de x. E a gente já calculou separadamente cada um deles. Então, basta fazer π f de x ao quadrado dx menos π g de x ao quadrado dx. Como os limites de integração são os mesmos, a gente pode juntar numa mesma integral. Então, por isso que ficaria essa última fórmula que eu coloco no slide. Simples assim. Beleza, pessoal? É importante que você entenda quem é o raio. O raio é a grande sacada dessa ideia de volumes. Quem é o raio que está rotacionando? É f de x menos c? Esse c é negativo? Esse c é positivo? Como que é esse raio? Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos e até a nossa próxima aula.